Vamos ao capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, que vai falar sobre a aliança de Deus com o homem. Que aliança é essa? O que significa isso? Por que dizemos esse termo de aliança? E o que significa ser aliancista? Bom, primeira coisa é que desde o início, Deus sempre foi o primeiro a se aproximar do homem. Ele sempre teve a iniciativa. Lá no Éden, Adão tinha comunhão com Deus por causa da graça divina, tanto ele quanto Eva. Mas depois da queda, essa relação perfeita entre os dois, entre os três, foi quebrada. Então Deus estabeleceu alianças com toda a humanidade porque, por vontade própria, nenhum ser humano pós-queda queria buscar a Deus. Quanto mais conseguiria cumprir um acordo perfeito com ele. Então a aliança, a primeira que nós veremos, é a aliança com Noé, que, por exemplo, foi um sinal claro que mesmo diante do pecado e da destruição e do juízo de Deus, Deus não queria abandonar a humanidade. E em Gênesis, Deus faz uma promessa de que nunca mais destruiria a terra da mesma forma que destruiu lá com o dilúvio. E essa aliança então foi feita de graça, sem méritos de Noé, e teve um sinal visível, o arco-íris. Depois, após isso, nós temos uma das alianças mais importantes de toda a Escritura, que é a aliança com Abraão. Deus prometeu dar a Abraão uma descendência que seria uma bênção para todas as nações da terra. Em Gênesis 12, do verso 1 ao 3, nós vemos que essa promessa não era apenas sobre Abraão e a sua família de sangue, mas para todos os povos, incluindo nós hoje, porque seríamos todos parte do plano redentor de Deus. Então esse grande povo que Deus prometeu a Abraão, na verdade, era o povo que creria em Deus. Em Romanos 4, 13 a 16, Paulo vai ensinar que essa promessa se cumpriu justamente em Jesus e não na lei, pois Abraão creu na promessa de Deus e foi porque ele creu que essa promessa foi dada a ele e ele foi imputado como justo. Depois Deus também faz uma aliança com o povo de Israel, lá no Monte Sinai, onde deu a Moisés a lei, a qual essa lei tinha um papel importante, um propósito muito bem definido, que era mostrar a santidade de Deus e o pecado do homem. Só que essa aliança não era uma aliança de salvação, mas era uma aliança de revelação de Deus e para a preparação da vinda do Messias. Por quê? Lá em Gálatas, vemos Paulo explicando que a lei serve como um professor para nos conduzir até Cristo. A lei por si só, ela não pode salvar, mas ela aponta para aquela pessoa, Jesus, que pode nos salvar. Ou seja, o foco da aliança mosaica era levar o povo a reconhecer a necessidade que eles tinham de um Salvador, porque eles eram incapazes de cumprir com perfeição a lei de Deus, como nós também somos hoje. Depois nós chegamos à verdadeira salvação, e não vem por meio da lei, mas pela nova aliança em Jesus Cristo. Jesus é o mediador dessa nova aliança e a Bíblia ensina que ele cumpriu toda a lei por nós, para estabelecer então como o intermediário entre Deus e os homens. Em Lucas 22:20, Jesus vai declarar que através do seu sangue derramado, ele estabeleceu essa nova aliança, ali durante a sua Santa Ceia. Em Hebreus 8, do 6 ao 13, nós vemos que essa nova aliança é melhor do que a antiga, pois ela oferece perdão completo e uma relação íntima com Deus, escrita no coração e não apenas em tábuas de pedra, fazendo uma referência clara às suas tábuas da lei entregadas a Moisés. Então, através de Jesus, nós podemos ter a verdadeira reconciliação com Deus Pai. Por fim, depois de tudo isso, chegamos à conclusão de que a resposta a Deus, a resposta à aliança tem que ser a fé. A salvação é de fato um presente de Deus, mas nós precisamos crer. Como nós vimos, nas alianças anteriores, a obediência ela não é base da salvação, mas a resposta a ela sim. Porque Deus ele tem sido fiel às suas promessas e a nossa fé é o canal pelo qual nós recebemos a graça que é prometida. Deus ele faz alianças com a humanidade ao longo de toda a história, sempre com o propósito de salvar aqueles que ele escolheu e aqueles que creem nele. E tudo isso se cumpre em Jesus Cristo, o mediador, que é o mediador da nova aliança. Nós não somos salvos pelas nossas obras ou pela observância da lei, por quão perfeito nós somos ou quanto nós fazemos coisas boas, mas pela graça de Deus que é recebida mediante a fé. Por isso que a fé e o recebimento a essa promessa ela é tão importante.